aqui é Neil Armstrong. Vamos para mais uma aula de modelagem 3D e estamos falando sobre partículas. Na última videoaula falamos sobre partículas e fizemos um gramado ou um lugar com bastante capim. Enfim, temos várias opções e fizemos uma pequena introdução às partículas. A ideia hoje é a gente fazer uma paisagem urbana. Em vez de ser aquela paisagem totalmente natural, a gente vai fazer uma paisagem urbana utilizando partículas e utilizando também alguns elementos construídos nas últimas videoaulas. Então, eu vou começar subdividindo esta malha. Opa, deixa eu ver. Subdivide, como sempre, 10. Eu poderia ter criado um outro elemento também, que seria bastante interessante dentro desse processo, mas eu vou fazer uma coisa relativamente simples. Então a gente vai fazer mais ou menos aquele esquema de modelar um solo através de determinados elementos. Ctrl O, G, deixa eu ver, G, vou aumentar bastante. A gente podia utilizar aquele recurso de colocar como random aqui, porque ficaria bem impactado todos esses elementos e tal. Mas vamos fazer uma coisa mais simples mesmo para a gente ter mais controle, ok? Vamos tentar fazer só com esse elemento aqui, para ver se fica mais interessante, mais simples. Então eu tenho uma protuberância aqui, um morrinho, outro aqui, e eu posso fazer o seguinte. Qual é a ideia? A gente vai ver como utilizar as partículas. A gente já viu que a gente precisa de vertex groups. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar toda essa área e vou chamar o vertex grupo de floresta. Floresta, um parque, etc. Tá? E dar um assign. Se eu entrar no Weight Paint, eu vejo aqui. Vou criar um novo grupo chamado de condomínio prédios. A ideia é que a gente veja aqui, aí eu posso até já pintar aqui, já vou ter o condomínio, a área do condomínio. No caso específico do condomínio, a qualquer momento eu posso selecionar tudo que for do condomínio de prédios. Eu posso também desassociar, vou colocar 0, assign, pronto. E posso associar da outra forma. No caso do condomínio eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, eu quero uma área bem retinha. Pronto, eu quero isso aqui, eu quero que essa seja a área do condomínio. Vou explicar por quê. Na verdade, aqui ou aqui. Pronto. Vou expandir um pouco, deixa eu ver como é que fica isso. Teclar o O para fazer tipo uma expansão. Vou explicar depois, vocês vão entender um pouco melhor. Deixa eu ver se de repente, Alt S. Assign. Pronto, aqui é a área do condomínio, ela está bem restritozinha. Então a gente tem e aqui nessa parte aqui eu vou criar um outro grupo chamado bairro. E associar número 1. Então o bairro está aqui, o condomínio está aqui, floresta está aqui. Eu quero aumentar um pouquinho a aplicação do bairro. Floresta não deve pegar no condomínio. Bairro, mais ou menos aqui assim. Ok. Muito bem. Eu vou separar inicialmente os meus elementos. E vou chamar
vou colocar isso numa collection chamada paisagem urbana. Paisagem urbana. Por enquanto tem só esse grid. E vou linkar agora, por exemplo, lá minhas árvores, collection, árvore, link. E vou levar isso para uma nova coleção chamada bases. E vou apagar para não misturar aqui as coisas. Tá? Vou agora colocar casas, collection, pegar todas as coleções que eu tinha feito. Vou pegar também o prédio que a gente construiu utilizando array. Prédio, coleção, prédio. Muito bem. Eu tenho todos os elementos aqui na base. E agora eu vou começar. Vamos começar pela floresta. Eu vou criar um sistema de partículas, primeiro chamado de floresta. Escrevi errado aqui, árvores. É sempre bom dar nome aos bois. Hair, tipo hair. O objeto, o render dele vai ser o que? Não vai ser um pack. Vou colocar uma collection. Qual é essa coleção? Árvore. E obviamente ela está espalhada por todos os cantos. Vertex Groups, a densidade que eu quero é só na floresta, onde tem floresta. Então nós temos alguns probleminhas aqui. Início de conversa. Ela está deitada e está espalhada os pedaços daquela árvore. Então eu tenho que dizer que é whole collection para início de conversa. Tá? Eu quero a coleção como um todo. Que ela vem inteira. E ela está deitada também. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui Advanced, Rotation. E vamos ver qual é a melhor forma. Aqui normalmente a gente usa Global Object Y. Pronto. Base. Eu posso colocar um pouco aleatório aqui também. Me parece. É. Que ela está criando muitas árvores umas dentro das outras. Olha que coisa doida. Porque também tem 1000 árvores para caber aqui, é bastante complicado. Então, o que a gente faz? Então, vamos colocar, por exemplo, 50 árvores. Ou lá, 200 árvores. O tamanho da árvore, vamos ver aqui na escala, lá pelo render, aqui já está definido. Render, ela pode ser um pouco maior, mas as árvores não são todas do mesmo tamanho. Ok. Vou gerar uma câmera aqui. Essa câmera ela deve estar com um problema para ver porque está bastante distante. Então eu vou escolher a câmera, isso é muito importante. Câmera, e vou dizer que o final dela é, vamos colocar logo 5 km. Pronto, agora eu vejo que ela está bem distante. Vou tentar nos aproximar um pouquinho, ou bastante, na verdade. A gente pode até, em alguns momentos até interessante mesmo, a gente usa muito aquele esquema de fazer meio que automatizadamente o processo. Mas às vezes é legal a gente também ver como é que tá. Olha só. A gente tá vendo a floresta ao longe. Ok. Bom, vamos voltando aqui.
Eu tenho aqui a minha floresta, ela está muito chula na verdade, né? A gente tem várias opções aqui. Vamos botar o sistema de partículas, que inclusive a ideia é a gente ver outras opções que a gente não tinha visto até então. Vamos ver aqui, 200, acho que 150, vamos colocar aqui. Okay. Source, fonte, face, a gente poderia colocar vértices, está bem grudadinho em cada vértice ali. Ou volume, eu pegaria todo o volume aqui colocado, isso serve mais para outras coisas. Vamos deixar em faces mesmo, mais random, forma mais randômica, mais aleatória. E a gente pode fazer aquele esquema que a gente fez da última vez, usando Children Interpolated. Vou colocar aqui 50 só para ver como é que vai ficar. 100 vai ficar demais até. Então 50, 50. Uau! Nossa, acho que talvez 30 ou 20 seja o suficiente. Vou botar no render também 20. Vou colocar aqui 50% para a gente fazer renders de vez em quando. Essa iluminação não está legal ainda. A gente precisa de um sol. Sun. Vou botar aqui 10. Deixa eu ver como é que fica agora. Estamos indo. Então já temos uma floresta. A gente pode aumentar o tamanho dela. Vamos ver como é que se comporta agora o prédio, tá? Nosso condomínio de casa. Então a gente pode criar outro sistema de partículas, chamar de condomínio prédios, ok? Como hair também, e aí a gente vai aqui no vertex groups e dizer que é condomínio prédios, ok? Render as collection. Já está. Quantos ele tem? Vamos colocar aqui 50 por enquanto. Vamos escolher a collection prédio. Olha só, o prédio está todo destroçado aqui. Foi um apocalipse que aconteceu aqui também. Vamos colocar whole collection. E o mesmo esquema de antes. Advanced. Rotation. Object Y. Olha só. A gente sabe que os condomínios não são bem assim, tão essa distribuição assim meio. Então é exatamente aqui que entra aquele esquema de source. Vamos colocar nos vértices, ok? Então a gente precisa entender uma coisa. Lá em vertex groups, condomínio prédios, vamos selecionar aqui. Tá grande demais. Então eu vou pegar tudo que está aqui e colocar assign 0. Mas basicamente eu quero o seguinte, a gente pode até fazer um outro plano também. Object Mode, eu quero apenas esses elementos. Vamos supor que eu queira colocar os prédios aqui, nessa área. Quantos vértices eu tenho aqui? Vou colocar assim, talvez aqui. Pronto. Quantos vértices eu tenho nessa área aqui? Quantos estão selecionados? A gente tem uma forma de ver isso. Statistics. Você liga e desliga agora. São 25 vértices selecionados. Por exemplo, só tem um agora. Tá? São 25 vértices. Então eu quero, vou pegar isso aqui, vou colocar inicialmente sign. Veja que o weight paint está só ali. Object Mode. Já vieram para cá. Eu tenho 25 vértices, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 25 prédios. Eles teoricamente deveriam se encaixam nesses 25 vértices aqui. Tira esse render order, tá?
aqui eles ficam exatamente onde eu quero. Deixa eu só ver uma coisa, estamos numa escala até interessante. Escala 0,5, uau, grande demais. Ó. E é interessante porque eu posso manipular, se eu quiser manipular alguma coisa aqui, ó, eu manipulo. E se eu não quiser, eu fico com todos eles certinhos. Então, eu tenho um condomínio aqui de prédios colocados exatamente onde eu quero. E para concluir, né, essa parte de partículas e verificando, a gente vai criar um outro sistema de partículas agora, que são das casas. Novamente, nesse caso aqui, a gente vai aqui para Render Collection, vamos escolher casas e elas podem realmente estar, não precisa ser Whole Collection, tá? Colocar Global Coordinates, fica de um jeito. Vamos colocar, antes de mais nada, a densidade para bairro, né? São as casinhas do bairro. Só ver como é que estão. Estão deitadas. Vamos lá para aquele mesmo esquema. Advanced, Rotation, Object Y. Pronto. Vamos colocar um random nessa escala. Essas casas podem ser um pouco maior, menor. Tem 1000 casas aqui, não tem demais. Vamos botar 200 casas. Que bonitinho. 500. Vamos ver aqui. Faces. Random. Então, nesse momento, elas estão bem aleatoriamente, né, divididas. Essa área aqui, ela está com poucas casas. A gente podia tentar fazer uma coisa que tivesse maior inclinação. Então, por exemplo, nesse momento aqui, a gente pode tentar ver, por exemplo, ó, não está aparecendo. Esse é o momento em que você pode pegar uma determinada área e dizer o seguinte: assign 0. Não quero que tenha casas aqui. Elas ficam exatamente onde eu quero que elas estejam. Então, isso é uma paisagem plausível, digamos assim, né? Aqui na floresta talvez seja interessante, no caso aqui, né? Aqui na floresta, vamos lá, floresta. Como é que está o tamanho desses elementos? Estão grandes, eu posso aumentar um pouquinho mais e aumentar a aleatoriedade, ou seja, fica talvez um pouco mais real. Voltando aqui para casas, vamos ver os elementos que a gente tem. Por exemplo, se a gente colocar em vértices, até que vão ficar umas por cima das outras, random order, de forma mais aleatória. Isso aqui, se tiver, por exemplo, no caso, a gente temos 3 sistemas de partículas, a gente poderia ter um subdivision surface, que agora é só puxar e arrastar, poderia estar lá. Então ele vai pegar esse elemento aqui, ou seja, como se tivesse bem mais polígonos com essa subdivisão. Voltando para as partículas, dentro de vértices, uma outra coisa que a gente poderia fazer, whole collection, apareceria com muitas partículas aqui, deixa eu ver aqui, 100, ok. Então ficaria como aqueles bairros bem projetados. Dá pra gente melhorar algumas coisas aqui. Use modifier stacking para pegar mais vértices, então ele distribui um pouco melhor. Mas se você quiser, como se fosse quase que formando ruazinhas, você pode usar isso aí. Interpolate fica bagunçado demais, né? Então shielding não é interessante nesse momento. Se eu tiro o whole collection de volta para lá, então você pode ir brincando para você achar o visual que você quer. Aqui fica bem mais espalhado, né? Dos seus elementos, né? Enfim, vamos ver aqui.
limite a 100, 500 casas colocadas aqui. Interessante. A gente percebe que tem umas por cima das outras, então isso não é interessante colocar dessa forma. Passes randômicas, uma coisa mais espalhada. A cidade foi sendo criada de forma bem aleatória. Enfim. Então você tem aqui várias possibilidades. Voltando aqui para a Home Collection, ver como é que fica. Várias possibilidades de você construir uma visão de uma cidade, um bairro, condomínios, florestas. Ver como é que fica aqui. E para concluir, a gente podia fazer o seguinte, fazer um pequeno incremento. A gente pode ir lá em Edit, Preferences, procurar aqui Sky, Lighting Dynamic Sky, que eu venho agora com ele. Aí vai aparecer aqui Create. Dynamic Sky, Create. Pronto, a gente criou um céu dinâmico. Não aparece aqui ainda. Quando ele faz isso, ele automaticamente troca os Cycles. Vou voltar aqui para o Eevee. Mas a gente precisa dizer, eu quero utilizar esse Dynamic que ele criou. Tá bem interessante, porque ele vai fazer um céu. E no caso aqui, o que a gente vai fazer é mudar esses parâmetros. Tipo, o brilho do sol. Normalmente você pode deixar em 1. A cor do céu, pode botar uma cor um pouco mais viva, para a gente ver melhor, talvez seja interessante até ver assim, como um todo. Sol em si. A densidade das nuvens, vou ver pela câmera mesmo, olha só. A gente vai vendo o que acontece quando a gente coloca mais densa, menos densa, opacidade, mais opaco, menos opaco. Aqui o posicionamento do sol. E assim por diante. E aí a gente vai ver. É claro, você pode ainda colocar calçadas, pode brincar um pouquinho com textura aqui, né? Mas basicamente a ideia é a gente lidar com partículas. Interessante também a questão de postes. A gente pode trabalhar também fazendo postes. Isso é interessante mostrar mais daquele condomínio, né? Que foi interessante. Como a gente faria postes? Vamos ver rapidinho. Então eu vou sair desse elemento aqui, tirar toda a paisagem, tem aqui as bases, criar uma nova collection, chamar de poste. Uma vez que eu tenha feito isso, eu posso aqui delinear somente os vértices onde eu quero que esses postes venham a aparecer. E aí você vai colocando, só dando uma última olhada aqui, que aí fica mais interessante. Colocando aqui na nossa visão. Então dá para fazer muita coisa, você vai brincando com essas ferramentas e você vai criando, recriando, modificando, né, de forma aleatória, de forma mais fácil. Você tendo as ferramentas, o que vai depender agora é da sua criação. É isso, um abraço e até a próxima aula.